Fala, seus velhos. Vídeo de carro de novo, hein? Tô aqui indo pro trabalho aqui na Barra. E aí resolvi filmar pra vocês on board. Então, vou filmar pra vocês aqui esse caminho. Já passei do trânsito, então já passei do lugar mais tenso, digamos assim. Meu carro não tem insufilme, né? Então tá todo mundo olhando pra mim, bate uma certa vergonha e um medo de a galera ficar olhando aí. Se alguém levar a minha GoPro, tudo bem, pode levar que ela tá surrada pra caramba. Mas o meu carro, não, né? Eu quero que eu fique com ele muitos anos ainda, eu acho. Bom, galera, vou levar vocês hoje, espero que vocês estejam conseguindo ver aí mais ou menos, que o ângulo de visão esteja ok. E eu quero falar para vocês 8 pontos positivos aqui de conforto, resumidamente conforto, que o nosso carro tem e que a gente não dá a devida atenção. Ou são coisas que a gente que tem, a gente já está tão acostumado a ter isso que a gente acha normal, mas cara, são coisas importantíssimas e muito legais da gente ter. Então, primeiro ponto positivo, cara, quando a gente fala de conforto, lá em 2004, que é o ano do meu carro, não tem como eu não pensar na direção eletroassistida, elétrica, sei lá qual é o nome que a gente vai dar, mas esse tipo de direção em 2004, cara, era super moderno. E até hoje com o valor que a gente compra um estilo ou comprava, caralho, esses motoca barulhento, hein? Então, a gente não conseguia comprar um carro com assistência elétrica de direção, né? Então, cara, ter esse primeiro ponto aqui disponível pra gente, ainda que seja em baixas rotações, ali baixas velocidades, ter isso disponível pra gente poder manobrar o carro, ou num trecho de cidade assim, andando devagar, cara, isso é muito gostoso de dirigir. E depois a gente com o carro normal aqui, rodando já com essa direção desligada, ela já funciona também de forma super leve. Então esse conforto, essa dirigibilidade promovida por essa assistência elétrica que a gente tem aqui no volante, ela é o primeiro ponto positivo. Não ligo meu vidro sujo assim não, galera, meu carro tá sujão. Segundo ponto positivo diz respeito a nossa experiência aqui dentro da cabine. Cara, o conforto acústico dentro do nosso carro, ele é muito bom. A cabine é bem selada, a manta lá do capô cumpre bem o seu papel, ela tem um conforto acústico muito bom. E tem uma outra coisa no nosso carro que nem todo mundo dá o devido valor, e eu vou falar agora de boca cheia, que é uma coisa que a gente tem que valorizar muito e que eu infelizmente perdi, porque a minha já estava ruim. Mas o para-barro das rodas traseiras, por ele ser acarpetado, cara, isso é um conforto danado, principalmente ao rodar aqui dentro da cabine, né? Pra gente não ficar ouvindo muito as coisas que acontecem lá atrás, e principalmente para os passageiros lá atrás também, né? Que estão sentados lá. Infelizmente é um carpete, né? É uma estrutura dura, mas que ela vai ficando mole, ela vai se deteriorando com o passar dos anos. Meu carro é 2004, vai fazer 20 anos ano que vem, e infelizmente essa estrutura ela vai se perdendo, e a gente não consegue encontrar essa bosta desse para-barro aí novo. Eu já vi usado, já fui em ferro velho, mas dá o medo, né, de tu comprar um usado e daqui a pouco com o uso ele ficar igual o meu tava. O meu simplesmente caiu, ele foi caindo assim, foi descendo. Os pontos de fixação do para-barro na caixa de roda, eles permanecem intactos, já que é uma estrutura dura ali da carroceria. Mas o próprio para-barro ali, as fixações foram aumentando, elas foram alargando, o para-barro foi caindo e, enfim, perdi os para-barros
Depois teve uma hora que eu realmente tirei eles com a mão, eles saíram na minha mão, eu só puxei. E as fixações ficaram lá na caixa de roda, umas presilhas plásticas, mas a fixação, aliás, o para-barro já era. Então, quando eu pego chuva, principalmente, ou quando eu rodo em estrado de terra, os detritos de terra, ou a chuva mesmo, que percorre o pneu e reflete lá na carroceria, cara, faz um barulhinho chato, que se eu tivesse ainda com o meu para-barro acarpetado, eu ia estar bem feliz. Então esse é o segundo ponto aqui que eu vou falar sobre conforto acústico. Esse isolamento acústico do nosso carro é muito bom. E aí, só para dar uma finalização, o Fiat Stilo tem esse para-barro acarpetado e o Fiat Bravo também. Eu tô para ver aí se eu de repente acho um Fiat Bravo e um Fiat Stilo perdidos lá no ferro velho que eu frequento, digamos assim, para ver se eles são meio compatíveis, para ver se eu consigo comprar do Fiat Bravo e fazer uma adaptação, uma gambiarra aqui. Mas é uma coisa que faz falta, tá, galera? Para quem ainda tem o para-barro traseiro, mantenha-o, porque faz uma baita diferença. Então, segundo ponto, isolamento acústico, conforto aqui acústico dentro do carro. Muito bom. Terceiro ponto positivo, a disponibilidade dos comandos aqui, cara, dos vidros elétricos e também do retrovisor elétrico. Galera, eu uso pra caramba isso aqui, e ter no meu modelo aqui, né, porque eram opcionais, ter o vidro elétrico nas 4 portas é legal, porque você pode abrir os vidros e fechar de acordo com a sua necessidade. Então isso é muito bom, é confortável. Então, se você, por exemplo, quer ligar o ar-condicionado e eu tô com 4 ocupantes aqui dentro do carro, eu vou aqui e fecho o vidro. Ou se eu sair do carro e quero fechar os vidros aqui mesmo, eu sei que no controle de distância, né, que a gente usa no nosso controlinho aqui da chave, funciona também, mas por aqui eu já fecho, já tenho certeza que o carro está completamente fechado e eu já saio do carro tranquilo. E a outra coisa é o vidro elétrico, o espelho elétrico, né, o retrovisor elétrico. Cara, eu uso muito isso aqui para estacionar. Eu uso o aro 18, o meu aro é bonitinho, uma réplica da BBS, para quem nunca viu. E, cara, a gente que tem uma roda maior aqui, a gente fica com medo de ficar arranhando a roda no meio fio, né, cara, na guia, diz aí em São Paulo. Mas toda vez que eu vou parar o carro, eu praticamente uso aqui o retrovisor elétrico como se fosse um tilt down. Eu realmente baixo ele ali e me ajuda a manter a integridade aqui do meu carro, manter o meu carro bonitinho. Então, esse conforto que a gente também tem aqui, pela disposição, pela facilidade dos botões de vidros elétricos, no meu caso nas 4 portas, mais o retrovisor elétrico, isso é muito bom. E ainda dizendo a respeito sobre essa função aqui, principalmente dos vidros, tem 2 coisas que eu quero falar. A função de One Touch, cara, isso é muito bom da gente poder usar aqui. Eu toquei, ó, abriu, e ter isso aqui disponível é muito legal, é muito acessível, permite que a gente se mantenha sempre aqui confortável com a mão no volante, guiando bem, atento ao que a gente está fazendo. E ter essa função One Touch é muito boa. E um anexo dessa função é que eu não sei dizer, mas a máquina dos nossos vidros, ela é muito boa. Eu sei que a galera quebra, a minha também já quebrou, porque essas engrenagens plásticas, elas vão se desgastando mesmo. Mas elas são ágeis, cara, elas são velozes. Só de ter esse funcionamento rápido também já é muito bom, até mesmo para segurança. Nessa história que eu falei de fechar o carro, cara, é muito legal ter isso rápido, facilitado ali, ágil. Porque, por exemplo, a gente tem um Honda em casa, minha esposa tem um Honda. A máquina de vidro elétrico dela não é tão boa assim, e muito menos tem um One Touch para as portas, para as janelas ali dos passageiros e dos outros ocupantes. O vidro é lento, cara. Então você
precisa ficar ali e não adianta nem dizer que a bateria já gasta, né, cansada, porque não é. É realmente a máquina do vidro. Eu acho que a nossa porta ela é grande, né? O nosso vidro deve ser muito pesado. E aí a nossa máquina do vidro, ela é uma máquina, talvez seja, né? Vou falar assim, um pouco mais forte, mas isso traz um conforto legal. Vamos para o terceiro ponto. Então eu falei da direção e agora do conforto, na verdade, do conforto de isolamento ao conforto acústico. E agora é o terceiro ponto que eu falei, né? Essa relação aqui dos vidros elétricos e do retrovisor elétrico. Vamos para um quarto ponto então, né? Cara, a nossa área envidraçada aqui, o nosso campo de visão aqui dentro do carro é muito bom. A gente tem uma área envidraçada muito legal. A coluna aqui, ela não é muito larga. E, cara, a gente consegue ter um campo de visão. Agora mesmo, eu tô olhando pro lado aqui, ó, que aqui é um lugar meio confuso. E, cara, funciona muito bem a gente ter isso, essa boa área de visão aqui, pra gente poder ter mais conforto ao pilotar. A gente não precisa ficar se beirando, se virando muito para poder entender o que está acontecendo aqui ao redor do carro. Então a gente sempre aqui de olho aqui para frente, com a mão no volante, enfim, a gente já consegue ter um bom campo de visão e entender o que está acontecendo aqui ao redor do nosso estilão. Então esse foi o quarto ponto, campo de visão, visibilidade. Vamos para o quinto ponto, que eu perdi por muitos anos, eu fiquei sem, agora graças a Deus eu voltei, que foi o meu porta-malas. Eu usei o carro durante 3 anos aqui no Rio, na gasolina. Depois a gente teve uma crise, né, dos caminhoneiros e eles pararam de fornecer, de rodar, né? Então os postos de gasolina ficaram sem combustíveis, enfim. E eu fiquei um tempo trabalhando um pouco mais longe de casa, fiquei preocupado e na época eu optei por colocar o GNV. Eu não tive nenhum problema no GNV, meu carro foi 0 problemas, funcionava super bem, não tive nenhum problema, mas após 5 anos de uso do GNV, eu já agora rodo bem menos com o carro, eu permaneço com a minha motinha, a Lady Laura, eu tenho um scooter para eu poder rodar também, então fiz a opção por retirar o GNV. E aí no que diz respeito ao nosso quinto ponto, é o espaço de porta-malas, cara. Para quem já teve um outro carro hatch pequeno ali, mais compacto, a gente vai ver que faz falta o porta-malas um pouco maior, principalmente para quem gosta de viajar, que é o meu caso. Então o quinto ponto positivo é esse espaço no porta-malas, que nem sempre a galera dá valor. Cara, vai entrar um solzão aí contra vocês, mas espero que dê para vocês verem ainda. Vai, bonitão, tá correndo, tá correndo. Então, quinto ponto positivo. Sexto ponto positivo sobre conforto é a maciez, cara. O nosso carro é muito confortável de suspensão. Na verdade, ele é confortável até demais e muito macio, ao meu ver. Tanto é que eu fiz a suspensão do meu carro já pensando em deixar ele um pouco mais rígido. Então, depois que eu coloquei o aro 18 e baixei o carro um pouquinho só, a altura social, meu carro ficou muito melhor, muito mais estável, mas ele continua macio. Quando ele era originalzão, porra, essa maciez aí, esse conforto é impecável. Parece que o carro tá flutuando. E eu ainda tinha o carro original no aro 15. Então um pneu balãozão assim, eu não ouvia nada. Meu carro era muito confortável antes, mas ele era um carro mais feio. Hoje meu carro gambiarrado tá muito mais bonito. Então, sexto ponto positivo ali é a maciez, o conforto ao rodar. A suspensão é muito macia, ela é super gostosa, a configuração dos pneus e rodas ela é muito boa e isso traz um conforto para a gente rodar que ela é muito legal. Sétimo ponto positivo, eu até esqueci o que eu ia falar. Ai, caraca! Ai, meu Deus! Sétimo ponto positivo, não me lembro agora.
Ai meu Deus, não lembro mesmo. Bom, vou encerrar o vídeo assim então. Ah não, lembrei o que era, cara. 7º ponto positivo: travamento automático das portas, galera. Quando a gente passa de 20 km por hora. Olha aí a praia. Pra quem não é do Rio de Janeiro, ó, aqui a gente tá em Copacabana, olha eu, tô doido. Aqui a gente tá na Barra da Tijuca, uma das praias mais bonitas que a gente tem aí. E, cara, perfeito. Mas enfim, 7º ponto positivo: travamento automático das portas. Se esse não for o 7º ponto positivo, depois vocês me perdoem. Cara, mas isso é muito bom. Quantas vezes eu já tive nos outros carros, você sai com o carro e depois você vai ver que o carro tá destrancado, ele tá destravado. Você só lembra quando você chega no destino final. E o pior, quando você tá lá, às vezes você... Aliás, quando você tá num engarrafamento, por exemplo, que eu já passei hoje, e aí imagina você tá no engarrafamento e as portas destravadas. Então você tem que ter um hábito de trancar os vidros, né? Trancar as portas, na verdade, sempre que você lembrar. E aqui no Fiat Stilo, por ter o travamento automático, cara, isso já é meio caminho andado. Esse era o 7º ponto que eu queria falar para vocês, que parece besteira, mas é muito bom. E é isso, cara. Se eu já não lembrava qual era o 7º ponto, quem dirá o 8º ponto positivo. Então, deixa quieto, vamos finalizar o vídeo assim. Esse foi um vídeo de pontos positivos sobre conforto do Fiat Stilo. Então a gente falou sobre direção elétrica, sobre o comando, a disponibilidade de ter comandos elétricos de vidros e retrovisores elétricos. A gente falou sobre o campo de visão aqui, a área envidraçada do carro, que é muito legal. A suspensão muito macia, bem calibrada. O espaço do porta-malas, que é muito legal. Opções de itens como travamento automático das portas, também muito bom. E é isso, cara. Esse carro aqui é muito bom. Eu penso em vender ele porque eu tô pagando meu apartamento, então vira e mexe eu quero dar uma porrada lá, amortizar um pouquinho. Tô até procurando outros carros, mas quando a gente começa a olhar outros carros, a gente vai se dando conta que, cara, tem muito carro ruim e o nosso carro aqui é perfeito. Então eu venderia o meu carro acima da tabela pelas coisas que eu já fiz aqui nele. Meu carro tem modificações de bom gosto, assim eu julgo, mas mesmo assim, com o valor que eu vendo o carro, que eu venderia o carro, eu não consigo comprar nada muito legal não. Então eu vou economizar, vou realmente amortizar uma boa parte lá do meu apartamento, mas eu acho que eu vou ficar... Toda vez que eu tiver que entrar no carro para rodar, eu vou rodar puto. Então eu ainda não consegui definir o que eu vou fazer. Por enquanto eu só permaneço. É isso, galera. Falei pra caramba, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Aqui, ó. E aí, velharia na área. Pra quem chegou aqui agora, esse é um canal de skate, mas que tem um carro velho que a gente gosta, e eu vou compartilhando aqui as informações sobre o carro, sobre música, sobre o meu dia a dia, coisas que fazem sentido para mim, e eu compartilho aqui para ver se eu ajudo outras pessoas também. Então, se você curtiu aí, fica à vontade para deixar um like, para se inscrever. Se você não curtiu, fica tranquilo também. Eu vou estar por aqui. E aí é isso, até a próxima. Valeu, galera!